Fala pessoal, beleza? Aqui é o Leonardo Peixoto, da Aquário Gigante. Estou passando aqui para falando um pouquinho do pós-jogo, né? Da minha análise do jogo de ontem, de uma derrota do Vasco para o Bahia no Campeonato Brasileiro. Segunda derrota consecutiva. Na estreia do Brasileiro, o Vasco perdeu para o Mirassol por 2-1. O empate contra a Chapecoense estava em São Januário na quinta-feira. O Vasco jogou melhor e não foi muito feliz, né? Pelo resultado. E ontem também, mais uma vez, teve chances, teve mais finalizações, mas quem não faz, leva, né? Esse é o ditado mais popular do futebol. E o Vasco repetiu o mesmo roteiro, para usar suas finalizações como desculpa na derrota de ontem. Isso foi claríssimo ontem na coletiva do Diniz ontem, né? Parece que a repercussão de um jogo do Vasco desse ano, o time teve muito ataque, não teve diferentes alternativas para referir o adversário, tá? E a defesa cometendo vários erros desde o ano passado, tá? E, e ao revés disso, o Bahia ganhou. Claro, com mérito do Bahia, tá? Bom Bahia, do Rogério Ceni. E o roteiro repetido. Mesmo roteiro repetidamente os jogos do Vasco. Tá bom? Cria. E aí não tem muitas alternativas para sair dessa situação. E o trabalho do Diniz nas últimas semanas até agora tem a cara do ano passado. E isso não é dito como um elogio, tá? É uma criticazinha que eu tô falando aqui para vocês aqui, tá? E é claro que o time do Diniz cria várias chances para assustar os adversários, mas os resultados não chegam. Isso é fato. O Vasco só tem um ponto no Campeonato Brasileiro, está na zona de rebaixamento e tem que dar uma resposta. Tem que dar uma resposta já no Campeonato Carioca, contra o Volta Redonda, jogo único, agora é um outro assunto, tá? Se repetir a mesma coisa, o Vasco não passa para a próxima fase. E eu acho que pode ser eliminado já pelo Volta Redonda sábado, contra o Campeonato Carioca. Tá bom? A questão vai além de qualquer número de chances criadas, tá? Finalizações. Ou justiça, se o time merecia mais sorte, tá? Agora o Vasco volta a campo no sábado para enfrentar o Volta Redonda em São Januário pelas quartas de final do Campeonato Carioca, tá bom? Vale lembrar que o Vasco deve usar um time mais alternativo, deve mesclar um pouquinho, tá? Não deve ir com muita força máxima. E é isso. A minha análise do pós-jogo, tá? O Diniz, eu não entendi a substituição do GB, eu não entendi. Trocar o Thiago Mendes pelo GB, eu não consigo entender, não compreendo a lógica do Diniz. É claro que o Diniz é muito teimoso, as suas teimosias, as suas convicções não estão surtindo muito efeito no Vasco. E é isso, tá bom? Vamos ver durante esses dias aí como é que vai ser essa semana, tá? De Campeonato Carioca. E o Vasco volta, como já falei anteriormente, volta no sábado, contra Volta Redonda. Depois só depois da data da Libertadores, das competições sul-americanas, só volta só contra o Santos pelo Brasileiro, dia, se eu não me engano, depois do Carnaval, tá bom? É isso, pessoal. Estou passando aqui para falar. É o meu primeiro pós-jogo, tá? Vai vir outros pós-jogos aqui no canal Aquário Gigante. Espero que vocês curtam bastante, comentem, compartilhem, tá? E se inscrevam no canal Aquário Gigante, tá bom? Um forte abraço a todos. Leonardo Peixoto.